Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O nosso tema de hoje, a porta está aberta. Leia o livro do profeta Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Está escrito assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de água, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. O profeta aponta para um tempo em que, devido à contínua rejeição de Deus e da sua palavra, seria tarde demais para os israelitas buscarem a palavra de Deus em uma tentativa de evitar os juízos divinos. Deus não deixou de amá-los, mas estavam tão endurecidos que só queriam fugir das consequências de seus erros e não exatamente abandonar o pecado. Está profetizado que antes da segunda vinda de Cristo, isso de alguma maneira se repetirá. Durante as 7 últimas pragas do Apocalipse, muitos se desesperarão também, tentando escapar dos juízos divinos. As pragas do Apocalipse, segundo a Bíblia, elas começarão a cair quando Cristo parar de interceder no santuário celestial e o Espírito Santo for retirado da terra. A gente não deve de maneira nenhuma pensar que essa pandemia do coronavírus significa uma das pragas do Apocalipse, não. Não confundamos as coisas, repito, de acordo com a Bíblia, as 7 últimas pragas, os 7 últimos juízos divinos sobre a humanidade, eles cairão sobre a terra depois que Cristo parar de interceder no santuário celestial e o Espírito Santo for retirado. Mas a gente precisa compreender que um dia, verdadeiramente, a porta da graça, a oportunidade de salvação vai acabar. A porta vai se fechar. Você se lembra quando na cruz Jesus disse: está consumado? Ali era como se Jesus estivesse dizendo: a missão está cumprida, a porta está aberta. Agora todos quantos queiram podem se reconciliar com Deus. Há salvação para toda a humanidade que desejar tê-la. Esse brado de Jesus na cruz, está consumado, foi um brado de vitória. Missão cumprida, a porta está aberta. Mas olha, um dia no santuário celestial, Jesus, que agora intercede por nós, ele dirá: está feito. E quando Jesus diz está feito, significa a porta está fechada. A oportunidade de salvação se encerra aqui. Em Apocalipse capítulo 3, verso 7, está escrito que quando o Senhor abre uma porta, ninguém fechará, mas quando ele fecha, ninguém abrirá. Você se lembra da experiência vivida pelos contemporâneos de Noé durante o dilúvio? Inclusive os próprios construtores da arca, homens que certamente trabalharam com Noé durante décadas na construção daquela arca. Quantas vezes eles ouviram os apelos de Noé no sentido de que se entregassem a Deus e entrassem na arca para que pudessem se salvar do dilúvio iminente. No entanto, aqueles homens trabalharam na construção da arca, descrendo na possibilidade do dilúvio. Eles ouviam os apelos de Noé, mas o coração deles se endureceu para Deus, em vez de se sensibilizarem diante do chamado do Senhor. E quando o dilúvio chegou, a porta da arca já estava fechada e eles estavam do lado de fora. Pediram a Noé que abrisse a porta, porém aquela porta foi fechada pelo Senhor. E é assim, quando Deus abre, ninguém fecha, mas quando Deus fecha, ninguém abre.
A mensagem de hoje é um apelo para você, no sentido de que você e eu, nenhum de nós, endureça o coração diante dos apelos de Deus, diante da palavra de Deus, porque a porta hoje está aberta para você e para mim, para nós todos. Eu quero concluir com o texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus está falando. Você está ouvindo? Fiz essa pergunta ontem e a repito hoje. Deus está falando. Deus está chamando. A porta está aberta, mas a gente precisa entrar. E entrar logo. Não há necessidade de pânico, de desespero, de alarmismo, de sensacionalismo, mas creia, segundo a Bíblia, estamos vivendo em dias solenes, porque aquele que vem virá e não tardará. É tempo de corrermos para Deus, de buscarmos um relacionamento genuíno e sincero com o Senhor. É tempo de clamarmos a Deus que não permita que o nosso coração se endureça diante dos apelos de sua palavra. Pelo contrário, que Deus nos dê sensibilidade, discernimento, sabedoria, para que, movidos pelo Espírito e orientados pela palavra, estejamos ligados a Deus pela fé, vivendo um genuíno e equilibrado cristianismo, na certeza de que nosso Senhor virá e um dia nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. Que Deus lhe abençoe, renove sua esperança, sua entrega, sensibilize o seu coração e ajude a você e a mim, a nós todos, a vivermos assim, juntinhos do Senhor, porque a porta ainda está aberta. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater sem sua permissão, ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente ele tem a chave de Davi. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão no céu. A porta não fechou.
está, espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação, só pela intercessão do céu a porta não fechou. Jesus do santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Abra a porta, deixe ele entrar, ainda existe graça. Ó Deus e Pai, eu te peço, Senhor, mesmo sem nada merecer, porque sou apenas um pecador, como todos os teus filhinhos que estão orando comigo, mas eu te peço, nós te pedimos, Senhor, não permita, Pai, que o nosso coração se endureça, pelo contrário, que sejamos flexíveis, sensíveis, acessíveis à voz do teu Espírito, que quanto mais conhecermos tua palavra, mais nós a amemos, a interiorizemos e a sigamos com sinceridade. Ajuda-nos, Senhor, a entrarmos pela porta da graça, a porta da salvação e permanecermos do lado de dentro, até que o Senhor venha buscar os teus filhinhos. Oramos em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.